Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre decomposição em fatores primos. E para que você possa compreender bem esta aula, você deve estar por dentro de números primos e números compostos. Se você precisar de uma aula sobre números primos e compostos, eu vou deixar o link da aula anterior na descrição desse vídeo. Então, todo número composto, ele pode ser representado na forma de multiplicação em fatores primos. E essa forma de representar um número pela multiplicação em fatores primos, ela é chamada de forma fatorada completa desse número. Então, a decomposição de um número em fatores primos nada mais é do que você representar esse número pela multiplicação em fatores primos, ou seja, multiplicação em números primos. Vamos ver o primeiro exemplo, o número 4. Quais são os dois números que eu posso estar multiplicando e vou obter como resultado o número 4? Multiplicação de 2 vezes 2, eu vou ter como resultado o número 4. Então, aqui nós temos o fator primo 2 multiplicado por ele mesmo. 2 vezes 2, nós obtemos como resultado o número 4. Então, quer dizer que o 4 é igual à multiplicação, né, de 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. E 2 vezes 2, nós ainda podemos representar 2 vezes 2 na forma de potência. 2 vezes 2 é o 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é a forma reduzida aqui da decomposição do número 4, que também é chamada de forma fatorada do número 4. Vamos ao segundo exemplo. Aqui nós temos o número 6. Quais são os dois números que eu posso estar multiplicando para ter como 6 de resultado? Nós vamos multiplicar 2 vezes 3. Então, sempre que nós formos fazer a decomposição de um número, a gente vai começar pensando no menor fator primo. Se ele é um número par, a gente sempre vai estar começando a fatoração dele pelo número 2, que é o menor fator primo que nós temos. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, quer dizer que 6 é igual à multiplicação de 2 vezes 3. 2 fator primo, 3 também fator primo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3 é a forma fatorada do número 6. Vamos ao exemplo do número 12 agora. 12, a gente pode estar representando ele pela multiplicação de 2 vezes 6, ou a gente poderia representar pela forma da multiplicação de 3 vezes 4, mas como eu falei, a gente sempre é bom estarmos começando pela representação da fatoração pelo menor fator primo. Então, vamos colocar na forma de 2 vezes 6. 2 vezes 6, temos o 12. Mas aí nós temos que parar e pensar. O 2 é um fator primo. E o 6? O 6, ele é fator primo? Não é, né, gente? Como nós vimos aqui, o 6, ele também pode ser representado na forma fatorada. Então, nós temos que continuar aqui a fatoração do número 12. Então, vamos fazer agora a fatoração aqui do número 6. Então, o 6 nós podemos representar pela multiplicação de 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E agora sim, nós terminamos a fatoração do número 12. Quer dizer que, então, que 12 é igual à multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. Quando eu faço a multiplicação de 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 vezes 3, 12. E aqui que nós temos 2 vezes 2, então nós podemos representar na forma de potência. Então, 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, essa é a forma reduzida da fatoração aqui do número 12. E agora vamos ao exemplo do número 24. 24, qual é os números que a gente pode estar multiplicando aqui para ter como resultado 24? Nós podemos multiplicar o menor fator primo, que é o 2 vezes 12. Então, 2 já é um fator primo e o 12, ele não é um fator primo. Então, nós vamos continuar aqui fatorando o número 12. 12 eu posso multiplicar por 2 vezes 6. E o 6, ele é um fator primo? Não é um fator primo. Então, a gente vai fazer a fatoração dele aqui também. 6 eu posso representar pela multiplicação de 2 vezes 3. Agora sim, a gente terminou a fatoração do número 24. Então, quer dizer que 24 é igual
a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aqui nós temos 3 fatores 2 sendo multiplicados. Então, nós podemos representar na forma de potência. Podemos fazer, então, 2 elevado ao cubo vezes 3. Então, essa é a forma fatorada do número 24, na forma reduzida. Essa forma está correta, porém a forma reduzida é esta aqui. Às vezes vocês vão ver números que a representação vai estar dessa forma e outras vezes dessa forma aqui. E vamos ao próximo exemplo aqui embaixo agora, que é o 15 e o 27. Nessa parte de cima vocês puderam observar que eu coloquei todos os números pares. E aqui embaixo coloquei 2 números ímpares para a gente estar fazendo aqui a decomposição. Então, o 15. Quais são os 2 números que a gente pode estar multiplicando para encontrar como resultado o 15? 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quer dizer que 15 é igual a 3 vezes 5. E agora vamos ao 27. 27, quais são os 2 números que a gente pode estar multiplicando para encontrar o 27? Então, 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. O 3 é fator primo. E o 9? O 9 é fator primo ou não? Não é, né, gente? O 9 ainda tem como ser fatorado. Então, nós vamos continuar aqui a fatoração do 9. Porque 9 ele é um número composto. O 9 nós podemos representar ele na forma de multiplicação de 3 vezes 3. Agora sim a gente terminou aqui a fatoração do 27. Quer dizer que 27 é igual à multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicamos este vezes este vezes este. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui nós temos 3 fatores 3 sendo multiplicados. Então, nós podemos representar na forma de potência, que é o mesmo que 3 elevado ao cubo. Então, essa é a forma fatorada do 27, né? A forma reduzida. Na próxima parte, nós vamos estar fazendo a decomposição de uma forma mais direta para que vocês possam compreender melhor. Pessoal, agora eu trouxe o 112 para a gente estar fazendo a decomposição dele de 2 formas diferentes. A primeira que nós vamos fazer é usando esse traço aqui. Desse lado vai ficar os fatores primos que a gente vai estar usando aqui para fazer a decomposição de 112. 112 ele é um número par, então nós vamos começar a nossa decomposição usando o número 2, que é o menor fator primo. 112 dividido por 2, qual que é a metade de 112? 56. Aí 56 é par, continuo decompondo pelo 2. 56 dividido por 2 vai dar 28. 28 é par, a gente continua decompondo pelo 2. Então, 28 dividido por 2 dá 14. 14 ainda é par, eu consigo dividir por 2, que dá 7. Então, 7 dividido por 7, eu tenho como resultado 1. Quando chegamos aqui no 1, terminou, então, a fatoração do nosso número 112. Quer dizer, então, que 112 é igual à multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. E esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós podemos representar na forma de potência, 2 elevado à quarta potência, porque eu tenho 4 fatores 2. 2 elevado à quarta vezes 7. Então, esta é a forma reduzida da decomposição aqui do 112, né? Ou seja, a forma fatorada do 112, resumida, é essa aqui. Agora, vamos fazer o 112 pela outra forma, que é utilizando aqui a divisão. Ó. 112 eu divido por 2, eu vou ter como resultado 56. 56 vezes 2 é igual a 112, então o resto aqui vai ser 0. Eu continuo dividindo 56 por 2, porque ele é par. 56 divide por 2, 28. Porque 28 vezes 2, 56. Então, o resto aqui é 0. E eu continuo dividindo por 2. 28 para dividir para 2, eu vou ter 14. 14 vezes 2, 28. Então, o resto, 0. E aí, eu continuo dividindo por 2, porque 14 ainda é um número par. Então, divido por 2. 14 divide por 2 dá 7.
Porque 7 vezes 2 eu tenho 14. O resto aqui, então, 0. E o 7 eu vou dividir por 7, porque o 7 ele já é um número primo. Então, 7 divide para 7 igual a 1. 1 vezes 7, 7. O resto aqui, então, é 0. Quando chegamos no 1, então, terminamos aqui a decomposição do 112. E podemos representar da mesma forma que representamos aqui. Então, 112 é igual a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. E essa multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente vai representar por 2 à quarta, como fizemos do lado de cá, vezes 7. Está pronta aqui a decomposição do 112 das duas formas diferentes, por essa forma e por essa forma da divisão que vai fazendo uma escadinha. Porém, a que vocês vão usar mais vai ser essa forma aqui, porque ela é mais rápida de se fazer. Mas, se você tiver dúvida e quiser fazer por essa forma, também pode. Até que vocês fiquem mais práticos para estar fazendo por essa forma aqui. Na próxima parte, vamos fazer uma atividade. Pessoal, agora eu trouxe duas atividades para que vocês possam praticar um pouquinho. Qual das expressões representam a fatoração completa de um número? Para estar representando uma fatoração completa de um número, todos os fatores têm que ser números primos. Então, é só a gente olhar se as alternativas estão constando números primos ou não. Então, na letra A, nós temos a multiplicação de 2 vezes 9. 2 vezes 9 pode ser a forma fatorada de um número? Todos os fatores aqui são primos? A gente sabe que o 2 é número primo. E o 9? O 9 é primo ou não? Não é primo, né, gente? O 9 ele é um número composto. Então, aqui não é uma forma fatorada completa de um número. Então, nós vamos colocar um xizinho que essa alternativa está errada. Na letra B, nós temos multiplicação de 2 vezes 3 vezes 11. Todos os fatores aqui são números primos? 2 é número primo, 3 é número primo, o 11 é número primo? É número primo também. Então, essa alternativa está correta. Então, a letra C tem a multiplicação de 3 vezes 5 vezes 17. Nós sabemos que o 3 é um número primo, o 5 é número primo, o 17 é primo ou não é? É primo, né, gente? Então, a alternativa está correta. Na letra D, agora, nós temos a multiplicação de 3 vezes 4 vezes 11. O 3, a gente sabe que ele é número primo. O 4 ele não é um número primo, né? Porque o 4 é um número par e ele pode ser representado pela multiplicação de 2 vezes 2, que 2 vezes 2 são dois fatores primos. O número 11, ele é um número primo, mas a alternativa está errada, porque somente o 3 e o 11 são números primos aqui. O número 4 não é primo, então vamos colocar um xizinho, que a alternativa está errada. Vamos para a próxima questão, então. Nessa próxima questão, dê a forma fatorada do número 144. Então, nós vamos fazer por essa forma, que é a forma mais rápida para a gente estar fazendo aí a decomposição desse número em fatores primos. 144, ele é um número par, então nós vamos começar fazendo a decomposição dele pelo menor fator primo, que é o 2. Então, 144 dividido por 2, vamos ter como resultado 72. Caso você fique na dúvida, é só fazer a continha de divisão. 72 eu divido por 2, 36. 36 eu divido por 2, vou ter como resultado 18. 18 eu divido por 2, ter como resultado 9. E o 9 já não consigo mais dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Então, nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 tem como resultado 3. E o 3 eu divido por 3, que tem como resultado 1. Então, terminamos aqui a forma fatorada aqui do número 144. Quer dizer, então, que 144 é igual a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E na forma fatorada, eu posso colocar o 2 elevado a 4, porque nós temos 4 fatores 2. Vezes 3 ao quadrado, porque nós temos 2 fatores 3 sendo multiplicados. Então, essa é a forma reduzida aqui da fatoração do 144.
Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre fatoração, relembrado aí os números primos e números compostos. E eu conto com você na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula!